Olá, paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde a todos meus irmãos. Quero trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão nessa tarde, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo 23 adiante. O título vai dizer: Jesus domina as circunstâncias. É forte, só o título já fala que ele tem o poder de dominar qualquer circunstância que você esteja enfrentando sobre a tua vida. O 23 é: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Aleluia! Aqui podemos ver que Jesus, ele já entra dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, não precisa ter medo de tempestade. Quando Jesus ele entra dentro do barco, pode ter certeza que ele vai dominar qualquer circunstância que esteja na tua vida. O segredo é você não sair do barco. Então, de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco e ele, contudo, dormia. Olha que coisa forte. Vemos que a tempestade que veio no mar contra o barco tão pequeno era uma tempestade violenta, ou seja, umas circunstâncias difíceis que o homem não tinha controle sobre aquela tempestade. O homem não tinha controle, por mais que remava o barco, mas acontecia tudo ao contrário. Mas o interessante é que no versículo que foi lido logo atrás, que Jesus entra no barco. Oh, glória! Não tem que é lindo? Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Não sei cantar assim direito não. Quando Jesus está no barco, não preocupa, meu irmão, as circunstâncias que vêm para tentar te afligir. Os discípulos que andavam lado a lado com Jesus, face a face com o Senhor Jesus, eles se atemorizaram diante da adversidade. A Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo, porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele também sentia dores, ele também passava por dificuldades e sono, cansaço físico, mas com a força e o poder do Pai, ele vencia. Então ele estava descansando, mas o interessante é que ele estava na polpa. Quando nós lemos e vemos essa situação, nós pensamos: nossa, se Jesus que direciona o nosso caminho, Jesus deveria estar na frente. Mas Jesus, ele não erra onde ele fica. A polpa do barco tem um objeto chamado leme. E o leme, ele que movimenta o controle do barco. Jesus está com os lemes na mão. Jesus está com a mão no leme. Jesus está com a mão no controle do seu barco. Ele está no controle da frente. Ele está no controle de todo o barco. O negócio é você não sair fora do barco. O negócio é quando as circunstâncias difíceis virem sobre a tua vida, é você desesperar e pular fora do barco, porque Jesus já entrou. Jesus está dentro do barco. Se você deixou ele entrar na tua vida, no teu barco, você vai estar na presença. Dificuldade vai ter, porque a fúria do inimigo é grande. Aqui ele já estava indo para a cidade de Gadara, onde tinha o endemoniado de Gadara, um homem que estava possesso com legiões de demônios. E o inimigo sabia que a luz, que era Jesus, já estava aproximando dessa região. E o inimigo sabia que onde Jesus chegava, vidas eram libertas. Então ele resolveu criar circunstâncias difíceis
para que não acontecesse. E ele disse: nós vamos atravessar o outro lado. Porque quando Jesus ele fala que nós vamos atravessar, porque a sua palavra em si, ela já traz incentivo para nós. Prossiga em frente. Em Salmo fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Conforme a gente vai ouvindo a palavra, ela vai trazendo luz para iluminar o caminho, está dizendo: vai adiante, rema o teu barco. Eu digo para você prosseguir, eu não digo para você desistir. Então, quando veio a tempestade, Jesus estava cochilando, mas Jesus sabia bem o que fazia. Jesus estava com um leme nas mãos. Jesus estava no controle. Jesus está no controle. É você que não pode perder o controle. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. E os discípulos desesperaram quando veio a tempestade. Acorda, Jesus, nós vamos perecer, ou seja, vamos morrer. E Jesus logo acorda e disse: por que estás com tanto medo, homem de pequena fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então, o que acontece? Tem algumas bíblias que falam que repreendeu a fúria do vento. Ou seja, Jesus jamais ele vai repreender a natureza que foi criada por Deus, por ele, que está no verbo se fez carne, através da palavra liberada da boca de Deus, que vê a existência de não tinha Pai, Filho e Espírito Santo, estava na criação do mundo. Então ele não vai repreender aquilo que ele cria. Então a fúria estava no vento, e a fúria vem do inimigo. Ele estava repreendendo a fúria. Então entenda, meus irmãos, Jesus está no barco. O barco simboliza a presença, o caminho do Senhor. Jesus está no controle. Às vezes ele está calado, parece que está dormindo, está calado. E um pouquinho que Jesus está calado, você desespera. Um pouquinho que parece que já não tem tranquilidade para você, parece que vai morrer. Mas Jesus está dizendo: ei, é apenas uma pequena prova que você está passando. O inimigo está tentando te intimidar você, para que você pare no meio da caminhada, para que você morra por essas pequenas ondas, porque o que tem lá na frente é coisa grande. O que eu tenho para realizar na tua vida lá na frente é coisa grande. Confia. Mas só que a forma que eles acordaram Jesus, o mestre, aquela gritaria, aquela desespero, ele acordou. Muitas das vezes nós, em vez de murmurar, querer pular fora do barco, vamos tentar então chamar a atenção do mestre em oração. Vamos falar: Senhor, tem misericórdia, fazer como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão repreendia, mais ele adorava, mais ele clamava e chamava a atenção de Jesus. Jesus ouviu Deus a primeira vez. Então vamos chamar a atenção de Jesus diferente. Não vamos chamar a atenção de Jesus perdendo a fé. Vamos chamar a atenção de Jesus em oração, acreditando, determinando, batalhando no nome do Senhor Jesus, para que ele venha repreender essa fúria, repreender essa batalha espiritual, repreender esse levante contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua saúde, ou qualquer circunstância que você esteja enfrentando. E ele repreende, ele acalma. E os discípulos pensam, entre eles se indagam: quem é esse? Eles clamaram ao outro: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque eles estavam andando lado a lado com Jesus e não conheciam Jesus. Lembra de Jó? Jó fala: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, agora vejo com os meus olhos. Ou seja, antes eu achava que eu conhecia Deus, que ele tinha muita intimidade. Jó era um homem que buscou muita santidade com o Senhor, desviava do mal, ele teve o elogio de Deus. Deus elogiou ele para Satanás. Então, olha só, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, agora eu vejo com os meus olhos. Ou seja, depois que ele foi provado, diante de toda a circunstância, ele não fez nada daquilo para passar por aquela situação. Depois de tudo aquilo que ele passou, ele vai falar: hoje eu vejo com os meus olhos, porque eu passei experiência e vejo que Deus é Deus na minha vida. Eu não sei quanto tempo você está numa circunstância tenebrosa,
Não sei há quanto tempo você está, né, numa tempestade tão violenta na sua vida, mas entende, quanto maior for a tempestade, a fúria for mais violenta, maior é a promessa, a vitória, o que Deus tem de concretizar sobre a tua vida. E eu deixo essa pequena palavra, essa meditação para o teu coração e agradeço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oh, glória!